Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos à pergunta de número 25 do Catecismo de Heidelberg. Como eu disse na terça-feira, a estrutura do credo apostólico que está aqui inserida no Catecismo, ela se divide em 3 partes. Fala sobre o Pai, a criação, sobre o Filho, a redenção, e sobre o Espírito Santo, na nossa santificação. Isso nós vimos na terça-feira. Hoje nós vamos à pergunta de número 25, que diz o seguinte: por que é que você fala em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que só existe um único Deus? Resposta: porque o próprio Deus se revelou de tal maneira em sua palavra, que essas 3 pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Como eu havia mencionado, a própria divisão do credo apostólico, ele vai lembrar a estrutura que nós chamamos de trinitária, ou a estrutura que faz aí uma inferência à trindade. E o que é a trindade? É a doutrina a respeito da pessoa de Deus. Deus sendo um único Deus em essência, um único ser essencialmente divino, eterno, poderoso, todo sábio, gracioso e com todos os seus atributos, mas este Deus, ele tendo 3 pessoas, ou 3 personalidades, não como se fosse a cada tempo uma personalidade, mais 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós encontramos algo parecido nisto ou disto na história das religiões? Não. O cristianismo ele é distinto das demais religiões nesse sentido. Há uma característica muito distintiva entre a fé cristã e as demais, é justamente a doutrina da Trindade. Há quem tenha dificuldades com essa doutrina. Eu já mencionei alguns problemas na terça-feira. Há quem afirme, por exemplo, que a doutrina da Trindade ela é uma doutrina que leva ao politeísmo, porque não é um único Deus, mas são 3 deuses. Nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em um Deus que se divide em 3 pessoas. Essa é a linguagem dos nossos símbolos de fé. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Ambos são o Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Nós vamos hoje, então, meditar um pouco mais sobre essa questão da Trindade. Eu já havia mencionado aos irmãos que não há uma menção direta ao termo Trindade, nas Escrituras Sagradas, mas a partir dos textos sagrados nós vamos encontrar algumas evidências e fortíssimas evidências da existência dessa relação trinitária entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou recorrer ao nosso Catecismo de Westminster, que vai apresentar uma excelente abordagem sobre isso. Se você puder depois visitar o Catecismo de Westminster, em especial o Catecismo Comentado, ele vai ter um estudo bem elaborado sobre isso, tá? E eu queria convidar aos irmãos a abrirem as suas Bíblias, à medida do possível, em Mateus capítulo 28, versículo 19. Eu falei na terça-feira que nós veríamos algumas referências. Não vamos ver todas, porque o tempo não permite. Nós temos muitas referências para serem visitadas, mas é um assunto que eu acredito que a grande maioria dos irmãos não tenham dificuldade com esta doutrina. A doutrina da Trindade ela é uma das doutrinas centrais na fé cristã, embora há pouco tempo atrás, há menos de um ano, nós tenhamos recebido pessoas que professavam a fé cristã e foram recebidas na nossa igreja e tudo mais, foram ouvidas e avaliadas sobre sua fé, mas posteriormente deram a entender que não criam na doutrina da Trindade, que tinham o Pai como Deus e o Filho
e o Espírito Santo não, né? Então, não é um problema que não cause ainda confusão nos nossos dias, mesmo em meio às igrejas evangélicas. Eu sempre menciono o exemplo de um senhor que foi na minha residência enquanto eu morava no Recife, né? Ele era tio de um irmão nosso aqui de Balsas que estava viajando, estava lá, e ele foi me ver no seminário e levou esse tio dele, que era um cristão de uma denominação reconhecidamente cristã, há mais de 10 anos, membro da igreja, e ele eu digo isso com um certo tom de brincadeira, ele cometeu a atrocidade de, dentro da minha residência, afirmar que a doutrina da Trindade era a maior mentira que já foi inventada na fé cristã, né? Que só havia um Deus e era o Pai, e que Cristo era uma criatura inferior ao Pai, e que o Espírito Santo eram os anjos. Só uma confusão sem pé nem cabeça. Mas isso vindo de uma pessoa que se professava cristã e há muitos anos era membro de uma igreja também de linha cristã. Então vamos revisitar algumas passagens para levantar essa questão com clareza bíblica, tá? Eu mencionei o texto de Mateus 28, versículo 19, a grande comissão, onde está escrito: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, vírgula, e do Filho, vírgula, e do Espírito Santo. Veja a disposição, né, deste modelo trinitário, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa forma peculiar a nossa linguagem, nós sabemos que quando você começa a dividir seções, não é? A última seção é que ela vem ligada com o E, né? Quando você está encerrando as vírgulas, você coloca o E. No caso desta menção trinitária, o E ele vem sempre, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Por que isso? Porque eles são iguais, né? Batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, tá? E curiosamente, se não houvesse essa ideia de persona distinta, né, de pessoas distintas na Trindade, qual seria o motivo então para que o batismo ele siga este modelo trinitário? Pai, Filho e Espírito Santo. Se somente o Pai é Deus, por que batizaríamos então o povo de Deus em nome do Filho? Por que batizaríamos então em nome do Espírito Santo? Não é? Como eu já mencionei aos irmãos, nós vamos encontrar passagens bíblicas, nós vamos ver algumas delas agora, falando sobre a divindade do Pai, defendendo igualmente a divindade do Filho e também defendendo a divindade do Espírito Santo. Falei aos irmãos também que nós vamos encontrar passagens nas Escrituras onde o Filho é adorado e também onde o Espírito Santo é adorado. E se de fato não fosse o modelo como nós temos formulado na fé cristã trinitário, a adoração ao Filho seria a quebra do segundo mandamento, seria a quebra do primeiro mandamento, né? A adoração ao Espírito Santo e não ao Pai seria a quebra também do primeiro mandamento, né? E nós sabemos que não é o que acontece nas Escrituras Sagradas. O Filho é adorado, o Espírito Santo é adorado, e eles têm os atributos divinos, divinos do que diz respeito ao Pai, cuja a divindade não é questionada, sempre a do Filho e a do Espírito Santo é questionada, mas quando nós falamos atributos divinos, nós estamos falando dos atributos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Outra passagem eu quero que os irmãos abram em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Vamos ler o versículo 5 e versículo 6. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele.
Perceba aqui a colocação. Há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, o Filho, não é? Como compreender então esta menção? Como que o único que é Deus, no caso o Pai, ele não é também o único Senhor, e sim o Filho, não é? Porque quando nós falamos que o único Deus Pai e o único Senhor é o Filho, nós não estamos cometendo nenhum equívoco, porque o Pai e o Filho são Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Senhor, não é? Um único Deus com 3 pessoas, com os mesmos atributos, dotados da mesma autoridade, do mesmo poder. Ambos eternos estavam juntos na criação. O Evangelho de João fortalece isso. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Cristo não tornou-se divino após cumprir determinadas tarefas. Isso lembra mais a mitologia grega, quando você cumpre tarefas e recebe a honra de se tornar um poderoso no Olimpo, né? Cristo não, ele já estava com Deus no início. Colossenses vai fortalecer isso com muita clareza, né? Sem o Filho, nada do que foi feito se fez, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O Pai, Filho e Espírito Santo presentes na criação. O Pai criou todas as coisas pela palavra do seu poder, pelo Filho, né? Quando a menção, a afeição do homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nós encontramos aí também um indício de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus triuno, ele cria o homem à sua imagem e semelhança, tá? Então, eu queria chamar a atenção também dos irmãos para este aspecto. A divindade do Pai, ela é levantada aqui neste texto de 1 Coríntios. Como eu já mencionei no Evangelho de João, no capítulo 1, a divindade do Filho vai ser levantada também. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é o Filho, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, inevitavelmente, inegavelmente, o texto evangelical de João, ele vai confirmar que o Filho que foi encarnado estava no princípio com o Pai, e ambos eram Deus, tá? E eu quero que os irmãos abram também em Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Atos, capítulo 5. Lembrando que vocês podem encontrar todas estas referências no nosso Catecismo Maior, tá? A pergunta de número 9 do Catecismo Maior de Westminster vai tratar também sobre essa questão da Trindade, e além das referências que estão dispostas no próprio Catecismo de Heidelberg, que eu coloquei no início do vídeo. Você pode pausar o vídeo e conferir as referências, ver texto a texto. É bom e é importante que nós não sejamos apenas recebamos as sentenças. Eu sei que vocês confiam no pastor de vocês, isso é válido, mas os irmãos de Bereia, eles ouviam as palavras que eram ditas e eles conferiam nas escrituras. Lembrem-se de que eu sou um pobre pecador, não é? E que posso estar errado ou ensinando algo errado. Então, sempre que nós virmos algum ponto doutrinário que ele vai estruturar a sua fé e a sua vida cristã, busque as referências, procure os textos, busque entendimento do texto sagrado, ore e peça ao Espírito Santo de Deus sabedoria, que ele te faça receber estas verdades, não pela confiança em mim, mas pela confiança na palavra de Deus revelada na Bíblia Sagrada, tá? Então, quando e Deus me livre isso acontecer, mas se for da vontade de Deus que em algum momento eu tropece, a sua fé ela não vai estar abalada, porque ela não estará firmada em mim, no homem, mas estará firmada na palavra de Deus. Os homens caem, os homens falham, os homens pecam, mas é por isso que nós precisamos crer no texto sagrado, precisamos ter intimidade com o texto sagrado. À medida que nós adquirimos conhecimento, nós tenhamos a nossa fé firmada no texto sagrado. Não é porque pastor fulano ensinava isso. Se isso, você não vai usar essa expressão se você fundamentar o seu credo sempre olhando o texto sagrado. Por que você crê nisso? Porque pastor fulano ensinou. Não, você diz porque está escrito. E essa deve ser a nossa defesa de fé mais constante. Por que você crê nisso? Porque está
escrito. É o que Jesus Cristo diria, né? Está escrito, está também escrito, né? A partir da Escritura, tá? Texto de Atos, e ore para mim não cair, viu? Não deixe de orar, ore pelo seu pastor. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Veja, aqui nós temos o episódio de Ananias e Safira. Nesse episódio nós vamos encontrar uma menção à divindade do Espírito Santo de Deus. Entretanto, versículos de 1 a 4, né? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele diz: encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. E no final, não mentistes a homens, mentistes a Deus. O Filho é apresentado com clareza escriturística sendo Deus. O Espírito Santo é apresentado nas Escrituras Sagradas como Deus. O Pai, indubitavelmente, indiscutivelmente, é apresentado como Deus. Ou a doutrina da Trindade, de um Deus triuno, ela é verdadeira, ou nós somos politeístas. Não é? Ou há uma contradição nas Escrituras Sagradas. Então, como não pode haver uma contradição nas Escrituras Sagradas, resta-nos crer de que este que é chamado de Deus é de fato Deus, assim como o Filho também chamado de Deus é de fato Deus, e o Pai também de fato Deus, e eles são um único Deus. Daí então a constituição da doutrina trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, né? O Deus Todo-Poderoso, que é um Deus em essência e três em pessoa. Como eu já havia mencionado, só para relembrar, algo semelhante acontece com a pessoa de Cristo. Essa linguagem é uma linguagem bem teológica, né? Um Deus em essência e três em pessoa. E quando você vê o Filho, é uma pessoa, o Filho, com duas naturezas ou com duas essências, que é a natureza divina e a natureza humana. Então, algo semelhante acontece ao Filho. Então, é uma invenção sem cabimento. Não, isso acontece na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade, e acontece também, de certa forma, com o Filho, na sua dupla natureza. E ambas essas duas questões, elas são amplamente percebidas nas Escrituras Sagradas, e se nós não organizássemos desta forma, teríamos contradições no texto. E nós sabemos que o texto não se contradiz, porque é a palavra de Deus. Então, queria pedir aos irmãos que abram também as suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo, na verdade, não 1 Coríntios. Vou pedir aos irmãos que abram também as suas Bíblias em Mateus 11, versículo 27. Veja o que diz o versículo 27 a respeito da ligação íntima entre pai e filho, não é? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso nós vemos uma evidência da substância. Nós sabemos, de acordo com a linguagem de Colossenses, também que o Filho é a perfeita imagem do Pai. Quem conhece o Filho, conhece ao Pai, porque é a expressão exata do ser do Pai, é o Filho, né? Essa questão ela é curiosa porque sabemos que Deus é Espírito e ninguém jamais viu a Deus. E certa feita foi questionado um colega meu em sua avaliação para ordenações, quem nós veríamos nos céus, né? Quem nós veremos nos céus?
O Pai é Espírito. O Espírito, o nome já diz, é Espírito, é também invisível. A resposta seria: nós veremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo na pessoa bendita de Cristo Jesus, né? Que tem corpo, que foi encarnado, tá? Então, essa foi uma breve introdução à doutrina da Trindade. Eu não posso e não tenho condições de exaurir as muitas implicações dessa doutrina em 20 minutos, tanto que quando nós vimos este conteúdo pela primeira vez, nós vimos nos nossos encontros de doutrina e vimos por várias semanas a respeito desse assunto, as ações divinas sendo atribuídas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, os atributos divinos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, onipotência, onisciência, onipresença, todas estas atribuições sendo compartilhadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Mas veja o nosso catecismo, veja a nossa confissão de fé e você vai encontrar as referências que vão sustentar o que nós chamamos de doutrina da Trindade. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, você me encontra aí nos grupos de WhatsApp da igreja, pode mandar uma mensagem aqui no vídeo também, eu vou estar acompanhando, tá bom? Queridos, que o Senhor nos abençoe essa noite e continue nos guardando. Lembre-se de orar pelas pessoas que estão enfermas, nossa irmã Tatiane, o Heitor, Isadora, a irmã Renata, que está sentindo dores, que o Senhor a preserve e lhe dê forças, e preserve também a seu filho, que é tão aguardado, né? Que o Senhor use de graça para com eles, com o missionário João também, fortaleça o seu coração. Que o Senhor também esteja abençoando o pastor Campos, na sua glicemia, que está normalizando com a graça de Deus. A nossa irmã Helenise também, que teve agora uns probleminhas de coração, por conta também do Covid, mas que está fazendo os exames e graças a Deus tem respondido bem. Se tiver alguém que eu estou me esquecendo, por favor, não se esqueçam, tá bom? Que o Senhor nos abençoe. Lembrar os irmãos que nós estamos reunindo apenas no domingo pela manhã, no nosso culto dominical, apenas maiores de 12 anos, menores de 60, que não tenham nenhuma comorbidade, e respeitando as instruções da Secretaria de Saúde, tudo bem? Nós não vamos ainda ampliar os nossos trabalhos, haja vista não termos ainda uma boa previsibilidade do que de fato está acontecendo na nossa cidade, se está melhorando ou se está piorando. Por enquanto nós vamos manter uma única reunião dominical, no domingo pela manhã, às 9 horas na igreja, tá bom? E vamos manter as programações nos nossas redes sociais, no YouTube, os vídeos que eu tenho compartilhado com os irmãos. Mais uma vez, queria convidá-los para estar participando do encontrão de jovens e adolescentes que vai estar acontecendo agora, na sexta e no sábado. Tá? O tema é Pensando Biblicamente. Conto com a participação dos irmãos, certamente será bastante proveitoso. Que o Senhor nos abençoe.